E aí, rapaziada, tranquilidade com vocês? É o seguinte, eu vou contar uma curiosidade pra vocês que aconteceu aqui em Manaus nos anos 80. Mas antes disso, não se esquece de me seguir no Instagram e de se inscrever nesse canalzinho aqui, beleza? É o seguinte, você que é mais velho já ouviu falar do Mão Branca? Ou você que é mais novo já ouviu falar sobre esse assunto? E o que que tem a ver Manaus e Mão Branca? O que é isso, Manaus e Mão Branca? Tu tá ficando doido? Que diabo de assunto é esse? Te acalma, deixa eu resumir um pouco. Em 1980, o país teve suas atenções voltadas para uma série de assassinatos que aconteceram na cidade de Campina Grande, interior da Paraíba. Tudo começou com o assassinato de Carlos Roberto Alves, um conhecido marginal da época, e continuaram ao longo dos meses. Em geral, as vítimas eram pequenos delinquentes locais que já haviam sido presos e detentos que desapareciam misteriosamente das celas, ou ex-presidiários que já haviam cumprido sua pena. E as marcas deixadas nos cadáveres tinham um padrão. Os corpos eram crivados de balas de diversos calibres, com sinais evidentes de tortura e abandonados em locais desertos pela cidade. As suas vítimas eram pessoas que tinham algum envolvimento criminal. Ele se declarava como defensor de órfãos, viúvas e inocentes, onde não acreditava que estava fazendo crime, mas justiça. Mas a lenda do Mão Branca não aconteceu só em Campina Grande, mas também em São Paulo e no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Até o jornal carioca famosíssimo, Última Hora, estampava sempre nas primeiras páginas várias listas fictícias de futuros defuntos, tendo como fonte esse Mão Branca. Por incrível que pareça, até uma música em homenagem ao serial killer foi feita e interpretada por Gerson King Combo. E é aí que eu quero chegar em Manaus. A fama do Mão Branca se espalhou tanto que viam ele como uma espécie de justiceiro. Aí o bagulho ficou tenso quando em 16 de março de 1980 foi anunciado que o Mão Branca viria para Manaus. Os bandidos que aterrorizavam Manaus tanto fora como dentro da cadeia, os caras começaram a ficar perplexos, a pensar, caramba mano, vou morrer. Até porque o tal do Mão Branca listava 77 nomes de bandidos marcados para morrer. Você já viu facção hoje em dia que decreta nome de pessoas para morrer? Pois é, naquele tempo o tal do Mão Branca também decretava o nome das pessoas que iriam morrer por cometer crimes contra a sociedade. Agora imagina o bandido lá fora procurando o nome dele no jornal para ver se estava na lista do Mão Branca. E o da cadeia? Pior, porque nem acesso tinha para ver se o nome dele estava marcado para morrer. Eu não quero morrer! E o bagulho ficou mais tenso para os bandidos amazonenses quando em 17 de abril de 1980 o jornal A Notícia publicou em sua manchete uma mala com o símbolo do justiceiro, que foi encontrada dentro de um carro na porta de um hotel. Dentro havia várias armas de diferentes calibres. Imagine, lá dentro da Raimundo Vidal Pessoa, que nem existe mais essa cadeia, mano, a bandidagem manauara começaram a pedir pra ser solto. Mas os caras queriam sair da cadeia, não era pra voltar pras ruas, era pra fugir do Mão Branca, pro Matagal, pra estrada, porque, mano, os caras ficaram com medo pra cacete. A bandidagem pediu até escolta da polícia, de tanto medo que eles estavam, mano, imagina. Mas foi passando o tempo e foram descobrindo que o Mão Branca não existia. O que na realidade existia era um grupo de extermínio com várias pessoas, de policiais e delegados que se juntavam para matar a bandidagem. Mas o termo Mão Branca foi criado muito pelo jornal da época, para vender jornal. E vendeu. E várias pessoas tinham curiosidade quem era o próximo bandido a morrer na mão desse justiceiro. Mas até hoje, se você for pensar, existe esse tipo de Mão Branca. De vez em quando você não ouve falar por aí que um ladrão foi morto pelo justiceiro que ninguém sabe quem é? Pois é um tipo de Mão Branca. Eu não sei se você já ouviu falar, mas há 15 anos atrás existia em Manaus um grupo de extermínio que exterminava a maioria dos bandidos que existiam na capital amazonense. Vários corpos eram deixados pela cidade de Manaus e ninguém sabia quem era. Os corpos eram encontrados em rios boiando, em floresta carbonizados e por aí vai. Enfim, era um tipo de Mão Branca. Já pensou se fosse anunciado que estava vindo um justiceiro pra cá pra matar alguns bandidos? Cara, a lista ia ser imensa. Mas dessa vez, como a bandidagem tá com armamento pesado, eu não sei se levaria vantagem não, esse tal de Mão Branca. Mas se você gostou do vídeo aí, ó, curte, compartilha, comenta, deixa o seu like, deixa o seu dislike, que eu vou estar trazendo curiosidades sobre coisas que aconteceu aqui em Manaus que pouca gente conhece. Muitas graças pela audiência, bro.